Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre os bloqueios cardíacos, tá? Então no último vídeo eu deixei aqui dois desafios para vocês tentarem identificar o que estava alterado hoje a gente vai começar esse vídeo falando sobre esses eletrocardiogramas e sobre qual é a alteração que cada um apresenta. Então hoje a gente vai falar hoje sobre os bloqueios cardíacos. Primeiramente, nós vamos falar sobre os bloqueios de ramo. O bloqueio de ramo, a principal alteração eletrocardiográfica que caracteriza um bloqueio de ramo é o QRS alargado. Lembrando que a gente já falou sobre o QRS e que a duração do QRS ela vai até 120 milissegundos, ou seja, até 3 quadradinhos. Se o QRS ele dura mais tempo, ou seja, ele tem mais do que 3 quadradinhos de duração. Isso indica uma alteração na despolarização ventricular e provavelmente seja isso causado por um bloqueio de ramo. Lembrando que a gente falou sobre a atividade elétrica do coração em vídeos anteriores e que o estímulo nasce no nó sinusal, ele passa para o nó atrioventricular, do nó atrioventricular para o feixe de His, e aí do feixe de His ele vai ao mesmo tempo para o ventrículo direito através do ramo direito e para o ventrículo esquerdo através do ramo esquerdo. Então, o estímulo nasce no sinusal, nó AV, feixe de His, e ao mesmo tempo ele vai para o ventrículo direito, contrair o ventrículo direito pelo ramo direito e contrair o ventrículo direito pelo ramo esquerdo. Se houver algum tipo de bloqueio de condução nesses ramos, seja ou no ramo direito ou no ramo esquerdo, você vai ter uma alteração na despolarização ventricular, fazendo com que essa contração simultânea dos ventrículos não ocorra. Consequentemente, um ventrículo vai se contrair de uma maneira anterior e posteriormente outro ventrículo vai se contrair. Então, primeiro um ventrículo vai se contrair, depois outro. Se por não haver uma contração simultânea dos ventrículos, o QRS, que é a marcação eletrocardiográfica da despolarização ventricular, ele vai estar alargado, porque os dois ventrículos eles vão se contrair em tempos diferentes e a soma desses tempos, primeiro de um ventrículo depois de outro, vai causar um QRS mais largo. Os bloqueios eles se subdividem em bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Para avaliar no eletrocardiograma sinais de bloqueio de ramo, você tem que olhar as derivações pré-cordiais, ou seja, de V1 a V6. Então aqui novamente, e agora nós vamos trazer os tipos de bloqueio. O bloqueio de ramo direito é quando o ramo direito ele está bloqueado, ele tem uma dificuldade de condução ventricular. Então, pelo ramo direito não conseguir trazer o estímulo, o ramo esquerdo vai ser responsável pela despolarização dos dois ventrículos. Como o ramo esquerdo ele vai dar a despolarização do ventrículo esquerdo, primeiramente, então, nesse caso, o ventrículo esquerdo vai se contrair. E depois do ventrículo esquerdo se contrair, a partir do ramo esquerdo, vai ter o estímulo para a contração do ventrículo direito. Então, nesse sentido, é o quê? O bloqueio da condução à direita vai fazer com que a esquerda se contraia anteriormente e depois, para que possa garantir com que haja uma contração ventricular, o ramo esquerdo vai fazer com que haja um estímulo venha para o lado direito. Então, primeiro vai se contrair o ventrículo esquerdo e depois o ventrículo direito. Como que isso vai se mostrar no eletrocardiograma? O QRS vai estar alargado, então vai ser uma duração elevada, então você pode ver aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos, então é mais do que 3. E aí vai ter alterações clássicas em V1 e em V6. Em V1 você vai ter esse chamado padrão de RSR', que é como se fosse um M. Podem ver aqui, ele tem o R, depois o S, e logo após vem mais um R, que a gente chama de R', que forma como se fosse uma letra M aqui, em V1. Lembrando que em V1, o normal é ter um S profundo, né? Porque o estímulo
a onda R, o convexo QRS, ele vai contrário a V1. Então, a parte negativa vai ser mais proeminente do que a negativa. A negativa vai ser mais proeminente do que a positiva. Então, só que no caso de bloqueio de ramo direito, o estímulo ele vai, então, primeiro para o ventrículo esquerdo e depois ele vai de uma maneira mais exacerbada para o ventrículo direito, para poder garantir que o ventrículo direito se contraia. Como o estímulo vai fortemente para o ventrículo direito, por causa desse bloqueio, vai fazer com que o lado direito tenha uma marcação eletrocardiográfica maior. Então, se o normal é ele ir mais para o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo ele tem maior massa miocárdica do que o direito, no caso de um bloqueio de ramo direito, você vai ter um estímulo vindo também além do esquerdo, vai ter um estímulo forte vindo para o lado direito, né? Porque o ramo esquerdo vai ter que garantir com que haja a explosão do ventrículo direito, já que o ramo direito foi bloqueado. Então, você vai ter uma parte positiva importante em V1, que vai indicar o ventrículo direito, onde está vindo o impulso forte. Então, você vai ter o que a gente chama então de um RSR', que seria um estímulo ao ventrículo direito mais exacerbado, consequentemente a parte positiva, ou seja, a parte que está indo em direção a V1, ou que quer dizer a parte que está indo em direção ao ventrículo direito, ela vai ser mais proeminente. Então, a parte aqui, a parte inicial do QRS vai ser a exploração do ventrículo esquerdo, tá? Que vai ser mais negativa do que positiva. Porém, uma segunda parte vai ser relativa à exploração do ventrículo direito. Consequentemente, o estímulo vai estar em direção a V1, então vai formar uma onda bastante positiva, que vai ser esse R'. Então, por isso que você vai ter um V1 diferente do que o normal. O normal seria uma parte negativa maior do que a positiva. Aqui você vai ter a parte positiva importante, porque o estímulo ventrículo direito está vindo fortemente, por causa desse bloqueio. Agora, em V6, você vai ter também uma alteração. Você vai ter um S alargado, que a gente chama de S empastado. Um empastamento da onda S em V6. Em V6, que a gente falou, ele vê bem o ventrículo esquerdo e ele vai identificar o normal é ter uma grande onda positiva e quase não vai ter S. Vai ter fortemente um R positivo e um S quase que não vai existir. No caso do bloqueio ramo direito, você vai ter primeiro a exploração do ventrículo esquerdo, então ele vai estar o R positivo em V6. Daí tudo bem. Só que você vai ter uma segunda parte que vai fazer a contração do ventrículo direito. Como o ventrículo direito ele está contrário a V6, porque V6 vê o ventrículo esquerdo, o V6 vai ter essa onda negativa, que vai representar a contração do ventrículo direito, e vai formar então esse empastamento, esse alargamento da onda S. Já que o normal é ter só uma onda R, geralmente, você vai ter uma onda S porque o ventrículo direito vai estar proeminente, vai aparecer no eletrocardiograma a contração do ventrículo direito. E como ele vai ser primeiro esquerdo, primeiro positivo, depois o direito vai formar esse empastamento, fazendo com que o QRS seja alargado. Então o que garante o alargamento do QRS é o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo ele se contrai normalmente, mas o ventrículo direito é que se contrai posteriormente. Então a contração do ventrículo direito que garante o QRS estar alargado. Então essa onda S aqui em V6 e essa onda R' em V1 que garantem com que a soma do QRS, a duração sua, seja maior que 3 quadradinhos e que garanta então que você tenha um bloqueio de ramo. Nas derivações AVR, V1, V2 e V3, geralmente você vai ter uma onda T negativa. Vai ser uma onda T oposta ao QRS. A gente falou já sobre a onda T e falou que a onda T ela segue a amplitude da onda do complexo QRS. Se o QRS for positivo, a onda T tende a ser positiva. E vice-versa. Se o QRS for negativo, o T tende a ser negativo. Porém, no caso de uma alteração com um bloqueio de ramo, principalmente nas derivações que vêm o ventrículo direito, que seria VR, V1, V2 e V3, você vai ter uma alteração na despolarização, né, ventricular, obviamente, e isso vai fazer também com que tenha uma alteração na repolarização. Então, os vetores que formam P, QRS, T, eles vão estar alterados, eles não vão ser o normal. Consequentemente, você vai ter, nas derivações que vêm o ventrículo direito, você vão ter uma parte positiva maior, porque indica a contração do ventrículo direito, porém a onda T ela não vai seguir o QRS, ela vai ser
invertida, vai ser o contrário. Então aqui, apesar do QRS estar positivo, o AT está negativa, então ela está contrário. Há uma dissociação entre o complexo QRS e onda T, onde eles têm uma amplitude diferente, né? Pode ver que nas derivações que vêm no ventrículo esquerdo isso não ocorre. Aqui é predominantemente positivo, em V6 vai ser onda T predominantemente positiva. Agora, como a despolarização ventricular direita está alterada, consequentemente a repolarização ventricular direita estará alterada, vai fazer com que haja uma alteração nos vetores que formam as ondas e, consequentemente, você vai ter uma alteração onde, além dessa R', além desse positivo mais exacerbado nas derivações que vem o ventrículo direito, você vai ter também uma inversão da onda T por causa dessa alteração da despolarização e da repolarização ventricular. Então aqui, esta imagem é a imagem do desafio 1 que eu deixei no vídeo anterior. Então aqui, vou deixar como principal aqui para ser avaliado as derivações pré-cordiais de V1 a V6. Em V1, você vê uma alteração característica de bloqueio do ramo direito, onde você tem um R, um S e tem um outro R. Então é chamado R, S, R'. Então você tem o complexo QRS formado por R, S, R' e tem uma onda T negativa contrária ao complexo QRS. Em V1. Em V2, você também tem uma parte positiva importante. O QRS está mais positivo do que negativo em V2. Em V3 também. Em V4, você tem uma onda S mais proeminente, mais alargada. Em V5 também. Em V6, V5 e V6, onde você espera só ter uma R alta e um S pouco presente, você tem um S mais amplo e mais duradouro, né? Então, o normal seria mais negativo aqui, V1, V2, V3 tendo quase que positivo e negativo igual, V4, 5, V6 mais positivo. Então aqui você vê claramente uma alteração onde você tem mais positivo nas derivações que vem no ventrículo direito, V1, V2, e você tem uma S mais importante aqui, o que não é o normal, em V5 e V6. E você vê também que o complexo QRS ele está alargado em relação à duração, né? Aqui talvez não esteja muito boa a imagem. Vai ver que tem cerca de 5 quadradinhos aqui a duração do QRS, né? 4 ou 5 quadradinhos aqui a duração do QRS. Sendo que esse aumento da duração do QRS é muito dado pela essa parte final do QRS. Seja aqui essa parte do R', seja pela parte da onda S. Ó. Se fosse só esse pedacinho aqui da R, estaria normal. Mas como tem a S também, você conta quase como 5 quadradinhos, então ele está elevado. Então aqui, tendo o complexo QRS alargado, tendo RS-R' em V1 e a inversão da onda T em relação ao QRS, e tendo uma S mais importante em V6, você tem o diagnóstico de bloqueio de ramo direito. Então essa é a resposta do desafio 1 que eu deixei para vocês no último vídeo. Tá? Então bloqueio de ramo direito por essas informações que eu acabei de dizer. Agora o bloqueio de ramo esquerdo ele tem a mesma lógica, só que você tem uma alteração do ventrículo esquerdo. Então no bloqueio de ramo esquerdo, o ramo esquerdo é que está bloqueado. Ele não consegue conduzir o estímulo. Então o estímulo vai ir primeiro para o ventrículo direito, pelo ramo direito que está intacto, e depois ele vai poder então chegar ao ventrículo esquerdo. Então primeiro se contrai o ventrículo direito, para depois poder fazer a contração do ventrículo esquerdo. A mesma ideia do bloqueio de ramo direito. V1 e V6 são as principais derivações que vão indicar alterações. O que seria isso? Além do QRS alargado, você vai ter um RS em V1 ou só QS. Ou seja, você vai ter uma onda predominantemente negativa em V1. Tá? Porque, na verdade, é o que a gente encontra em situações normais, já que o V1 está contrário ao ventrículo esquerdo, que faz a maior parte da onda R, que é a parte positiva do QRS. Porém, uma onda predominantemente negativa em V1, com um QRS alargado, aqui pode ver que tem um pouquinho mais do que 3 quadradinhos, indica possibilidade de um bloqueio de ramo esquerdo. Porque o bloqueio de ramo direito ele vai ser positivo em V1, porque V1 está em direção ao ventrículo direito. O bloqueio de ramo direito vai fazer com que a alteração da despolarização seja do ventrículo direito. Consequentemente, quando ele se contrai, ele vai ficar positivo em V1. Se ele está negativo em V1,
ele segue uma lógica dos vetores normais, onde o R está mais para o ventrículo esquerdo. Consequentemente, você tem a ideia de que é possivelmente um bloqueio de ramo esquerdo, considerando que tenha uma QRS alargado e que tem uma onda predominantemente negativa em V1. Agora, nas derivações que vem o ventrículo esquerdo, você vai ter, além do QRS alargado, você tende a ter uma onda QRS predominantemente positiva. Então, um R bastante amplo, né? TGD1, VL, V5, V6, que são as derivações que vem no ventrículo esquerdo. Então, sendo que ainda pode ser formado, não necessariamente, mas pode ter essa incisão aqui, que vai indicar que a primeira parte, que seria a contração do ventrículo direito, e a segunda do ventrículo esquerdo. Tá? Pode estar presente, não necessariamente, mas pode ter essa pequeno vale aqui, mas não é patognomônico, não precisa estar essa alteração aqui para ser um bloqueio de ramo esquerdo. Né? O que garante o bloqueio de ramo esquerdo é onda S predominante em V1 e onda R predominante em V6, V5 e V6. Né? Sendo que nas derivações que vem o ventrículo esquerdo, você vai ter uma onda T contrária ao complexo QRS. Mesma situação que a gente tinha falado já do bloqueio de ramo direito. Você tem uma alteração da contração do ventrículo esquerdo. Consequentemente, você também vai ter uma alteração da repolarização do mesmo ventrículo. E essa alteração vai fazer com que o complexo QRS e onda T tenham direções opostas. Por essa alteração elétrica, onde o ramo esquerdo está bloqueado, o ventrículo direito vai se conter primeiro, depois do ventrículo direito vai ser o estímulo para o ventrículo esquerdo, e isso então vai produzir uma alteração eletrocardiográfica, onde você vai ter uma alteração dos vetores de despolarização e repolarização, onde você vai ter então uma onda T contrária ao QRS nas derivações que vem o ventrículo esquerdo. Então aqui é o desafio 2 que eu deixei para vocês. Tá? Então vocês podem ver, vou principalmente avaliar V1 a V6 aqui, que são onde você consegue ver bem essas alterações. Você vê aqui V1 predominantemente negativo, V2 também negativo, V3 está mais negativo do que positivo. Agora V4, V5 e V6 estão bem positivos. Tá? E a onda T, que vem logo após, está contrária ao QRS. Né? Principalmente V5 e V6, que são as que melhor vêm o ápice do ventrículo esquerdo. Você tem um QRS predominantemente positivo e onda T negativa. Né? Aqui, ó. Positivo QRS e negativo na T. Tá? Que indica uma alteração na repolarização por uma alteração elétrica na condução do estímulo, por essa alteração da condução ventricular. Então, um QRS alargado, quase um quadradinho, com um quadrado aqui que seria 5 quadradinhos, né? Com onda S predominante em V1, em V2, e onda R predominante em V5 e V6, sendo que nessa você vai ter uma alteração da onda T, e isso indica uma alteração na condução do ventrículo esquerdo, sendo então chamado o bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Isso que é essa a ideia.